Hoje vamos mergulhar em uma das revelações mais surpreendentes da carreira de Gilberto Gil, um ícone da música brasileira, que aos 76 anos finalmente admite aquilo que muitos sempre suspeitaram, mas que ninguém teve coragem de ouvir diretamente: os dilemas, concessões e polêmicas que moldaram sua trajetória. Por décadas, Gil foi visto como o símbolo da liberdade artística, do tropicalismo, das cores, da alegria e da inovação sem limites, mas a verdade é mais complexa do que parece. Ele revela agora que, em momentos decisivos da carreira, sentiu a necessidade de se adaptar às exigências da indústria musical e às expectativas de um público que sempre esperou perfeição, mesmo que isso fosse contra sua própria essência. Essa confissão não apenas humaniza o artista, como também expõe polêmicas antigas, conflitos com gravadoras, escolhas de repertório questionadas, colaborações que geraram críticas e até suas posições políticas que dividiram opiniões. Alguns críticos chegaram a dizer que Gil teria se acomodado em certos momentos para manter relevância, outros apontam que ele sempre foi fiel a si mesmo, mas com concessões estratégicas inevitáveis, e essa tensão é finalmente revelada de forma transparente. Neste vídeo, vamos analisar cada detalhe, desde as pressões da fama, os dilemas da autenticidade, até as decisões que chocaram o público e a crítica ao longo de décadas. Fique até o final porque a última revelação vai deixar você impactado e mudar completamente a percepção que tinha sobre este ícone da música mundial. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei. A sua inscrição é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos exclusivos, revelações e histórias polêmicas como esta, que você não encontra em nenhum outro lugar. Se puder, apoie ainda mais com os Super Thanks, para fortalecer nosso trabalho e garantir mais vídeos reveladores, e se não puder, comente abaixo o que mais te surpreendeu nesta história, compartilhe suas impressões e participe da discussão. Cada comentário ajuda a manter o canal vivo e próximo de você, e cada like e inscrição nos dá energia para trazer ainda mais conteúdo exclusivo, polêmico e impactante sobre os maiores ícones do Brasil e do mundo. Prepare-se, porque o que Gil finalmente admitiu aos 76 anos vai além da música. É uma lição de vida, autenticidade e coragem que poucos ousariam contar. Aos 76 anos, Gilberto Gil finalmente decidiu quebrar o silêncio sobre sua vida pessoal, revelando detalhes que chocaram muitos fãs e críticos. Durante décadas, o cantor manteve uma imagem quase intocável, cercada de glamour, sucesso e reconhecimento internacional, mas por trás dessa aparência havia tensões, conflitos e escolhas difíceis que ele raramente expunha. Gil admitiu que sua carreira intensa e as constantes viagens pelo mundo dificultaram a construção de relacionamentos estáveis, gerando momentos de afastamento de familiares e amigos próximos, algo que o acompanhou silenciosamente por anos. Ele revelou que equilibrar a criação dos filhos com a agenda profissional foi um desafio permanente, e que nem sempre conseguiu estar presente nos momentos mais importantes da vida familiar, o que lhe causou culpa e arrependimento, sentimentos que só agora decidiu compartilhar publicamente. Além disso, Gil comentou sobre romances e relacionamentos que enfrentaram crises por conta da sua dedicação à música e à política, admitindo que precisou fazer escolhas dolorosas e, muitas vezes, se afastar de pessoas importantes para manter sua trajetória artística e pública. Essa confissão abriu espaço para questionamentos sobre a imagem que muitos tinham dele. O cantor que parecia sempre calmo e sereno, na verdade enfrentou dilemas humanos e íntimos que poucos conheciam. Ao expor suas vulnerabilidades, Gil não só humaniza sua figura, mas também provoca debates sobre o preço do sucesso e da fama, mostrando que a vida de ícones culturais é muito mais complexa do que o público imagina. Essa revelação polêmica lança luz sobre o lado oculto de sua trajetória, revelando que mesmo os maiores artistas enfrentam desafios pessoais intensos e precisam lidar com as consequências de decisões que impactam não apenas sua carreira, mas também os relacionamentos mais próximos e fundamentais de suas vidas. Gilberto Gil sempre foi muito mais do que um músico. Ele é um verdadeiro protagonista da política cultural brasileira, e seu engajamento social ao longo das décadas rendeu tanto admiração quanto controvérsias que poucos conhecem. Ao assumir o cargo de ministro da Cultura entre 2013 e 2008, Gil entrou em um terreno que, apesar de parecer natural para alguém de sua estatura, se mostrou extremamente turbulento. Durante esse período, ele precisou lidar com pressões políticas internas, críticas de artistas e intelectuais e até acusações de decisões pouco assertivas que, segundo ele mesmo admitiu recentemente, geraram frustrações pessoais e momentos de dúvida sobre sua atuação. Sua postura diante de movimentos culturais específicos e sua relação com diferentes partidos políticos foram alvo de debates acalorados. Enquanto alguns viam suas ações como uma defesa legítima da diversidade artística e da cultura popular,
outros acusavam-no de favorecer certos grupos ou de tomar posições ideológicas que nem todos compartilhavam. Um ponto que sempre causou polêmica foi a tentativa de modernizar e democratizar a política cultural no país, promovendo leis de incentivo e programas de apoio a artistas, mas que nem sempre foram recebidos de forma positiva. Gil revelou que, muitas vezes, suas iniciativas foram interpretadas de maneira errada, gerando mal-entendidos e até conflitos públicos com setores que o consideravam tropo politizado ou excessivamente engajado. A verdade é que Gil nunca fugiu da crítica. Ele entende que sua função enquanto artista e ministro era provocar, questionar e, muitas vezes, incomodar. E foi justamente essa postura que o tornou alvo de ataques de adversários políticos e, paradoxalmente, de parte de seu próprio público, que nem sempre compreendeu a complexidade de suas escolhas. Em entrevistas recentes, ele confessou que essas experiências o ensinaram sobre a fragilidade do consenso e o preço de estar na linha de frente de questões que vão muito além da música. A política cultural é um campo minado de interesses, ideologias e rivalidades, e mesmo alguém tão carismático e respeitado quanto Gilberto Gil não escapou das críticas duras e, por vezes, injustas. Ao refletir sobre esse período, ele admite que nem sempre foi fácil conciliar suas convicções pessoais com as exigências do cargo público e que algumas decisões tomadas na época ainda provocam discussões entre especialistas e fãs. Essa honestidade recente revela um lado pouco conhecido de Gil, o de um artista que não só criou hinos e ritmos inesquecíveis, mas também se expôs a embates intensos, assumindo riscos que poucos teriam coragem de enfrentar. No fim das contas, a polêmica que cerca seu engajamento social e político reforça uma certeza incontestável: Gilberto Gil nunca foi e nunca será unanimidade, e talvez justamente por isso sua influência e relevância permanecem tão fortes até hoje. Gilberto Gil, apesar de ser um ícone absoluto da música brasileira e internacionalmente celebrado, nunca teve uma trajetória totalmente livre de tensões, e a indústria musical sempre foi um campo minado em sua carreira. Por trás da imagem serena e carismática que o público conheceu, existiram embates constantes com gravadoras, produtores e até mesmo agentes culturais que buscavam moldar sua obra segundo interesses comerciais, muitas vezes em desacordo com sua visão artística. Gil revelou que em momentos cruciais, especialmente quando lançava discos que desafiavam convenções ou incluíam experimentações sonoras, enfrentou pressões enormes para alterar seu estilo ou ceder direitos autorais que considerava essenciais para a integridade de sua música. A disputa não se limitava a negociações financeiras, envolvia também o controle criativo e a exploração de sua imagem, transformando cada decisão em um verdadeiro campo de batalha. Em entrevistas recentes, ele admitiu que houve episódios em que se sentiu subestimado ou até manipulado, situações que poucos fãs poderiam imaginar, dado seu status de lenda viva. Essa postura expôs não apenas sua luta por autonomia, mas também uma faceta mais humana e vulnerável de Gil, um artista que precisou confrontar interesses poderosos, defender sua autenticidade e tomar decisões arriscadas para proteger sua obra e sua identidade artística. É uma revelação que quebra a aura de perfeição que cerca os grandes nomes da música, mostrando que, mesmo para alguém tão talentoso e respeitado, a fama e o sucesso não significam ausência de conflito. Pelo contrário, muitas vezes intensificam a disputa por liberdade criativa e respeito, colocando Gilberto Gil como símbolo de resistência, autenticidade e coragem dentro de uma indústria historicamente implacável e pronta para explorar até o mais brilhante dos talentos. Nos últimos anos, Gilberto Gil, ícone absoluto da música brasileira e símbolo de resistência cultural, enfrentou desafios de saúde que ele até então se recusava a comentar publicamente, criando uma imagem quase mítica de energia e vitalidade infinita. Aos 76 anos, em uma revelação que chocou fãs e críticos, Gil admitiu que o corpo começou a impor limites claros, e que a rotina intensa de shows, viagens e compromissos culturais já não é mais a mesma de décadas atrás. Para muitos, essa confissão desmistifica a aura de invencibilidade que o cercava e coloca o cantor frente a uma realidade que ele mesmo tentou ignorar: o envelhecimento. Ele explicou que mudanças de energia e pequenas limitações físicas começaram a afetar sua capacidade de manter o ritmo frenético que sempre foi característico de sua carreira, provocando adaptações que ele precisou aceitar, muitas vezes a contragosto. Gilberto Gil, que sempre pregou a liberdade e o movimento, agora encara uma fase da vida que exige paciência e reflexão, e não apenas ação incessante, e essa mudança trouxe à tona uma dimensão de vulnerabilidade inédita para quem acompanhou sua trajetória. Em entrevistas recentes, ele confessou que a percepção de seu próprio corpo mudou sua relação com a música. Já não se trata apenas de performar, mas de sentir e interpretar cada nota com mais consciência, escolhendo cuidadosamente onde investir sua energia e quando descansar.
Essa admissão polêmica questiona o mito do artista incansável e provoca uma reflexão sobre como a sociedade e os fãs lidam com a finitude e a fragilidade daqueles que parecem eternos. Gilberto Gil, que sempre cantou sobre liberdade, resistência e transformação, agora se expõe em sua humanidade mais crua, mostrando que até os maiores ícones enfrentam o desafio de envelhecer, e que reconhecer essas limitações não diminui sua grandeza, mas reforça sua autenticidade e coragem de ser vulnerável diante do mundo. Essa abertura é um choque para muitos que jamais imaginaram que o eterno Gil pudesse sentir os efeitos do tempo, mas também é um lembrete poderoso de que a vida, mesmo para os maiores artistas, é feita de fases e transformações inevitáveis. Gilberto Gil, ícone absoluto da música brasileira, nunca fugiu de polêmicas, e isso ficou evidente em várias fases de sua carreira, especialmente quando suas escolhas artísticas confrontaram visões conservadoras da sociedade. Canções com mensagens políticas, sociais e até filosóficas muitas vezes provocaram reações intensas de setores mais tradicionais, que questionavam a liberdade de expressão do artista e acusavam-no de influenciar a juventude de maneira subversiva. O próprio Gil admitiu que em diversos momentos se sentiu incompreendido pelo público, especialmente quando suas ideias sobre cultura, arte e política eram mal interpretadas ou deturpadas pela imprensa e por críticos radicais. Ele sempre buscou inovar e experimentar novos gêneros, misturando ritmos brasileiros com influências internacionais, mas essa ousadia também gerou críticas ferozes, com pessoas questionando se sua música ainda representava o povo ou se estava distante de suas raízes. Em entrevistas recentes, Gil relembrou debates acalorados sobre letras que abordavam desigualdade, opressão ou questionavam estruturas de poder, e confessou que certos boatos criados em torno de suas posições o afetaram profundamente, fazendo-o refletir sobre a complexa relação entre artista e público. Apesar disso, ele nunca recuou de suas convicções e manteve a postura de quem entende que a arte deve provocar, incomodar e abrir discussões, mesmo que isso implique enfrentar rejeição ou incompreensão. Essa postura, embora admirada por muitos, reforçou a ideia de que Gilberto Gil não é apenas um cantor e compositor, mas um provocador cultural, alguém disposto a desafiar normas estabelecidas, questionar tabus e trazer à tona temas que outros prefeririam ignorar. A polêmica, nesse sentido, tornou-se parte da sua identidade artística, um elemento que diferencia sua obra e reafirma sua coragem em enfrentar críticas sem perder a autenticidade, mesmo quando boatos e interpretações equivocadas ameaçam distorcer sua mensagem original. Gil mostrou que, para ele, a música não é apenas entretenimento, mas também instrumento de reflexão e contestação, e que estar no centro de debates acalorados faz parte do preço de ser um artista que ousa mexer com a consciência do público. Finalmente, aos 76 anos, Gilberto Gil se abriu sobre algo que muitos sempre desconfiaram, mas que ninguém jamais ouviu diretamente dele: a tensão entre sua autenticidade e a pressão de ser um ícone cultural. O cantor, compositor e ícone da Tropicália revelou que, em vários momentos cruciais da carreira, sentiu-se compelido a ceder às expectativas da indústria musical e do público, mesmo quando isso ia contra sua essência. Ele admitiu que, embora sempre tenha buscado inovar e expressar suas ideias livremente, houve ocasiões em que tomou decisões estratégicas para agradar gravadoras, críticos ou até mesmo segmentos específicos do público, sacrificando parte de sua própria visão artística. Essa confissão surpreende, porque Gil sempre foi visto como símbolo de liberdade e autenticidade, mas agora mostra que até mesmo os maiores ícones enfrentam dilemas éticos e criativos que não aparecem nas capas de discos ou nos palcos internacionais. A revelação provoca uma reflexão polêmica. Afinal, até que ponto um artista deve se moldar às expectativas externas antes de trair seu próprio estilo e suas convicções? Gil não apenas reconhece essa tensão, mas também humaniza seu legado, mostrando que por trás do sorriso sereno, dos acordes perfeitos e da carreira impecável, existiu um homem consciente das concessões que teve de fazer para sobreviver e prosperar em um cenário altamente competitivo. Ele confessa que essa dualidade entre autenticidade e conformismo marcou momentos decisivos em sua trajetória, influenciando escolhas de repertório, colaborações e até mesmo posicionamentos políticos e sociais que, hoje, ele encara com mais maturidade e reflexão. O impacto dessa admissão é profundo, pois desafia a imagem idealizada do artista intocável e coloca Gilberto Gil no mesmo campo de questionamento que qualquer ser humano enfrenta: a luta constante entre quem se é e quem os outros esperam que sejamos. Essa confissão também reforça a relevância de seu legado, não apenas pelo talento musical, mas pela honestidade em admitir vulnerabilidades e contradições que poucos ousariam revelar. É um momento polêmico e transformador, que muda a percepção sobre o cantor e compositor.
ele não é apenas um mito da música brasileira, mas alguém que enfrentou dilemas reais, se adaptou quando necessário, e ainda assim, conseguiu preservar sua essência artística, provando que ser verdadeiro nunca é simples, mesmo para uma lenda. E chegamos no final do vídeo, e o que Gilberto Gil finalmente admitiu aos 76 anos revela muito mais do que uma simples confissão. Mostra a complexa realidade de um artista que, apesar de ser um ícone mundial da música e da cultura brasileira, precisou lidar com pressões, críticas e dilemas que quase ninguém conhece. Ele nos lembra que a fama e o talento não eliminam os desafios da vida, nem a necessidade de fazer escolhas difíceis para equilibrar autenticidade e sobrevivência artística. Essa revelação humaniza Gil, mostrando que mesmo lendas enfrentam concessões, momentos de dúvida e conflitos internos, e que sua trajetória é marcada tanto por conquistas quanto por decisões polêmicas. Mais do que isso, é um convite para refletirmos sobre a própria vida, até que ponto estamos sendo verdadeiros conosco e com os outros. Ao contar sua história com sinceridade, Gilberto Gil deixa um legado ainda mais poderoso, inspirando artistas e fãs a valorizar a coragem de ser fiel à própria essência, mesmo diante das expectativas externas. Se este vídeo te impactou, não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que mais te surpreendeu e compartilhar essa história, porque essas verdades sobre grandes ícones merecem ser conhecidas.